Olá, queridos irmãos. Nós estamos impedidos de nos reunirmos publicamente para adorar o Senhor por causa dessa pandemia mundial. O coronavírus tem causado temor e aflição em muitos, mas nós não devemos cessar de adorar o Senhor, nosso Deus, ainda que não possamos fazer publicamente, todos reunidos. Nós podemos fazer, cada um de nós em seu lar pode sim adorar o Senhor nosso Deus. Esta é a razão porque estamos fazendo essa gravação. Queremos levar até você as Escrituras Sagradas, queremos levar até você uma palavra de consolo, conforto, confiança, especialmente em Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Iremos começar com a leitura das Escrituras. A primeira leitura que faremos está lá no Salmo número 40, desde o primeiro versículo, então, até o verso número 5. A palavra do nosso Deus diz: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, a Ti toda honra, glória e louvor, porque não há ninguém como o Senhor. O Senhor é grande, é poderoso, é santo, e glorificamos o Teu nome pela bondade do Senhor que é dispensada sobre nós em todo o tempo. Colocamos a nossa confiança em Ti, nesse momento difícil para a nossa pátria, difícil para o mundo, nesse momento em que alguns de nós estamos então aflitos, preocupados especialmente com os nossos queridos que já têm um pouco mais de idade, são mais suscetíveis às mazelas causadas por esse vírus. Deus eterno, tem misericórdia e traga paz aos nossos corações. Tem misericórdia e nos auxilie para que possamos enfrentar as provações neste momento, firmes no Senhor. Tem misericórdia e abençoe os nossos queridos que são mais fracos para enfrentar este vírus. Cuida de cada um, em nome de Jesus. Nós suplicamos a bênção do Senhor sobre nós, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Imploramos que o Senhor, ó Pai querido, continue nos conduzindo com graça, amor, compaixão e misericórdia. Nós oramos no nome excelso, precioso, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos, nesse momento, nós vamos ouvir uma música. Se você conhece
você pode cantar junto com a sua família. É um momento de adoração ao Senhor nosso Deus. Então, adore o Senhor. Se você conhece esse Deus, é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel. Quem já experimentou isso? É fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Vamos proclamar de novo. Deus é fiel. É fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel.
circunstâncias eu sei que meu Deus é fiel. Nos impossíveis, acima dos impossíveis, eu sei que meu Deus é fiel. Meus irmãos, nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas. E o texto que separamos para a nossa meditação está lá na Epístola de Tiago. Um texto que é muito conhecido, mas sempre aprendemos com ele. Na realidade, não iremos abordar de maneira expositiva, mas sim iremos buscar um ensino desse texto e voltar a outros textos das Escrituras para podermos então compreender especialmente sobre um assunto que esse texto nos apresenta. Bom, Tiago capítulo 1, verso número 5, 6 e 7. As Escrituras diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e constante em todos os seus caminhos. Queridos, neste texto, nós encontramos então Tiago falando sobre a sabedoria, na realidade, a necessidade que temos de pedir ao Senhor nosso Deus sabedoria. Bom, nós precisamos de sabedoria para enfrentarmos esse momento que a nossa pátria está enfrentando, este momento de tribulação e provação que vem sobre todos nós, tendo em vista que o coronavírus chegou ao nosso país, infelizmente, temos visto que tem ceifado algumas vidas, famílias entristecidas, e nós, quando assistimos então os jornais, ficamos preocupados e precisamos de sabedoria de Deus para sabermos como enfrentarmos as provações, as tribulações. Tiago diz: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. O Senhor nosso Deus é sábio, a sabedoria pertence à essência de Deus. Ele, como aquele que tem toda a sabedoria, pode então nos dar, desde que, de maneira humilde, confiados em Cristo, nosso Salvador, nós então supliquemos a Ele. Tiago diz que o Senhor dá a todos que pede liberalmente. A ideia, o ensino de Tiago é que o Senhor nosso Deus não dá como que dando gota por gota, mas liberalmente para aquele que suplica ao Senhor. Ele então recebe do Senhor essa sabedoria ampla. O texto das Escrituras ainda diz como devemos pedir. O texto diz que devemos pedir, porém, com fé. Devemos pedir ao Senhor nosso Deus sem duvidar de que Ele pode nos dar. Devemos implorar o Senhor com toda a confiança, sabendo que Ele pode nos dar e Ele nos dará segundo a sua vontade soberana. Não suponha, diz o verso número 7, não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Se pedir ao Senhor nosso Deus
o ânimo dobre, duvidando de que o Senhor pode conceder o pedido feito, então esta pessoa não deve supor que receberá do Senhor aquilo que pediu, tendo em vista que as Escrituras nos ensinam a necessidade de termos fé naquilo que suplicamos ao Senhor. Devemos então confiar de que o Senhor nos concederá os pedidos que fazemos. Portanto, Tiago termina o texto dizendo: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não devemos ser assim. Devemos reconhecer a necessidade que temos de obter mais sabedoria e devemos clamar ao eterno Deus que então nos conceda. Nós estamos diante de um momento em que a sabedoria é fundamental e entendemos as Escrituras de que Deus, o nosso Deus, o soberano Deus, é quem nos concede sabedoria. Nós devemos suplicar ao Pai sabedoria para que o Senhor nos faça lembrar de que Ele permanece soberano, reinando sobre toda a terra, e que as nossas vidas é guardada por Ele, é sustentada por Ele, está nas mãos poderosas dEle, e isso nos trará então conforto neste período difícil. Precisamos pedir ao Pai que nos conceda sabedoria para voltarmos às Escrituras e verificarmos a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Qualquer circunstância está debaixo da soberania do Criador, da soberania daquele que fez os céus e a terra, da soberania daquele que tem todo o domínio e controle sobre todos os homens e reinos. E esse que é soberano guarda as nossas vidas, ele protege as nossas vidas. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, especialmente quando nos lembramos do Salmo 121, nós encontramos aquele texto em que o salmista, ele faz uma pergunta logo no início do Salmo, dizendo: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Logo após a pergunta, ele responde dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E posteriormente ele diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Deus é quem guarda as nossas vidas e estamos seguros nele. O Senhor te guardará de todo mal, diz o Salmo 121, o verso número 7. Guardará a tua alma. Irmãos queridos, isso deve trazer conforto e paz aos nossos corações. É por isso que nós não precisamos então ficar em pânico, aterrorizados. Não podemos e não devemos cair no desespero. Muitos vídeos têm sido então divulgados, alguns deles nos levam sim a ficarmos preocupados, mas jamais desesperados, jamais em pânico, porque a nossa vida é guardada pelo Senhor. É importante dizer. Nós não estamos aqui dizendo que você não corre o risco de ficar doente, que os seus familiares não correm esse risco. O que as Escrituras nos diz é que Deus é soberano, e sendo soberano, a nossa vida é guardada por aquele que tem todo o poder. Podemos até ficar doentes. Os nossos familiares podem também enfrentar a enfermidade. Todavia, a sabedoria, quando nos é dada por Deus e quando nós então unimos o conhecimento bíblico e agimos de maneira inteligente e prudente, com base nas Escrituras, nós então nos lembramos de que somos guardados e cuidados por Deus, e ainda que tenhamos que enfrentar a enfermidade, o Senhor nosso Deus permanecerá nos guardando.
O Senhor nosso Deus permanecerá cuidando de nós. A nossa alma é guardada pelo Senhor, ainda que a enfermidade venha ceifar nossas vidas ou alguns dos nossos queridos. Jamais devemos nos esquecer de que a nossa vida está segura no Senhor, no sentido de, como o Salmo diz, Ele guardará a nossa alma. Isso significa que a nossa eternidade está garantida com o Senhor nosso Deus. A todos nós que cremos em Cristo, amamos a Cristo e vivemos para o Senhor Jesus. Queridos, com isso, de modo nenhum, estamos dizendo para você deixar de ouvir as autoridades públicas. Com isso, não estamos estimulando você a agir de modo imprudente, muito pelo contrário. Sabemos que somos guardados por Deus, mas também a sabedoria nos ensina que nós devemos agir de modo prudente e não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Devemos então nos submeter às autoridades instituídas por Deus, para o bem de todos nós, para o bem dos nossos familiares, para o bem da nossa cidade. Mas ainda devemos nos lembrar de buscar o Senhor sabedoria, porque o Senhor nosso Deus, Ele é soberano, e esta compreensão só vem a partir da sabedoria que pedimos a Ele que nos dê. Deus é soberano, a sua vida, então, as nossas vidas, então, devem ser marcadas pela confiança no Senhor nosso Deus. Devemos suplicar ao Pai que nos conceda sabedoria, a fim de que jamais venhamos a nos esquecer de que Deus é soberano. A nossa vida é guardada por Ele. Deus é soberano e a nossa vida deve ser marcada pela confiança que temos nele. Observe também lá no livro dos Salmos, o Salmo número 40, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado, muito feliz é aquele que coloca no Senhor Deus a sua confiança. Muito feliz é aquele que não confia em si mesmo, nas suas próprias habilidades ou no seu próprio jeito de se guardar, mas ele então coloca no Senhor a sua confiança. Ele descansa no Senhor. Bem-aventurado aquele que de fato se entrega nas mãos de Deus e sabe que o Senhor é quem cuida dele. Essa é a sabedoria que Deus nos concede quando nós a buscamos. Busque a Deus, peça a Deus sabedoria para que no momento de dificuldade você se lembre disso. A sua vida precisa ser marcada pela confiança em Deus. O Salmo número 56 é um salmo muito bonito. E o salmista, então, ele diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ele fala para o Senhor Deus. No verso número 4, ele diz: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei, e nada temerei. Meus queridos irmãos, pelas nossas debilidades, há momentos que ficamos então temerosos. Todavia, o Salmo 56 nos ensina: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. O Salmo 56 nos ensina que no nosso Deus podemos confiar e colocar nele então toda a nossa confiança. Peça a Deus sabedoria, para não se esquecer disso. Deus é soberano e a sua vida precisa ser marcada pela confiança nesse Deus que tem todo o poder. Por fim,
meus amados irmãos, peça a Deus sabedoria, para não se esquecer jamais que Deus é soberano, a sua vida é para a glória dele. E nesse sentido, então, nós devemos nos lembrar de que viver para a glória de Deus significa conhecer a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Amá-lo com todo o nosso coração, viver para Ele, viver para a glória de Deus significa também nos colocarmos como instrumentos nas mãos do Senhor, a fim de glorificarmos a Ele com as nossas palavras, glorificarmos a Ele com as nossas ações, glorificarmos a Ele de tal modo que possamos também auxiliar o nosso próximo. Esse momento de dificuldade que o país ou que o mundo está enfrentando é também um momento para você parar e pensar se você tem sido instrumento de Deus na vida do seu irmão, na vida do seu próximo. Você precisa clamar ao Senhor sabedoria, nós precisamos suplicar a Deus sabedoria para entendermos que a nossa vida precisa ser para a glória dele. Eu acho muitíssimo belo quando o apóstolo Paulo, ele então diz, lá em Gálatas capítulo 2, o verso número 20, logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé em Cristo Jesus, que a si mesmo se entregou por mim. Esta é a ideia de viver para a glória de Deus, sendo o instrumento do Senhor neste mundo, para levar também uma palavra de conforto àquele que está num momento difícil, para manifestarmos amor por Ele em toda circunstância, amor pelo nosso próximo, como amamos a nós mesmos. E um modo de viver para a glória de Deus, aplicando a esta realidade que estamos enfrentando, é obedecermos às autoridades públicas. Então, meu amado, se você puder evitar sair de casa, evite. Não saia por qualquer motivo, por qualquer razão. Lembre-se do que as Escrituras nos ensinam sobre nós obedecermos às autoridades públicas. Você pode também orar. Você pode orar por aqueles que estão já enfermos, orar por aqueles que estão trabalhando para levar então medicamento aos que estão enfermos, orar pelos médicos, enfermeiros, clamar a Deus em favor da vida deles. E assim você demonstra que está sendo instrumento de Deus, instrumento para a glória de Deus, nesse momento de dificuldade do nosso país. Queridos irmãos, nós precisamos de sabedoria. As Escrituras nos ensinam que devemos buscar o Senhor. Peça a Deus e Ele concederá liberalmente. Vamos orar nesse instante, suplicando a Deus sabedoria. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, digno de glória e adoração, nós suplicamos ao Senhor que nos conceda um coração mais sábio, para podermos nos lembrar da soberania do Senhor em todo o tempo, para podermos nos lembrar de que a nossa vida é guardada pelo Senhor, e então estamos completamente seguros, segundo o plano eterno do Senhor, e ainda que venhamos a enfrentar adversidades, enfermidades, o Senhor guardará a nossa alma. Ó Deus querido, nos abençoe, para que tenhamos sabedoria para nos lembrar de que o Senhor é soberano e digno de toda a nossa confiança. Conceda-nos, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, sabedoria,
para nos lembrarmos de que o Senhor é soberano e devemos viver para a glória do Senhor em todo o tempo, em qualquer circunstância, inclusive sendo instrumento do Senhor para abençoar o nosso próximo nesse momento difícil, para sermos obedientes àquilo que as autoridades instituídas pelo Senhor têm orientado, para ficarmos então no nosso lar e cuidarmos então dos nossos familiares, dedicarmos mais tempo a eles nesse momento em que estamos sendo chamados a não sair de casa por qualquer motivo. Nos abençoe, nos dê sabedoria para que não venhamos a divulgar aquilo que é falso a respeito deste vírus. Nos dê sabedoria para que as nossas palavras ao nosso próximo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, traga, ó Deus, conforto, paz, segurança aos nossos corações. Dê-nos sabedoria para enfrentarmos as provações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que você tenha, então, sabedoria do Senhor nosso Deus, para poder enfrentar esse momento difícil e para poder ajudar outras pessoas a enfrentar esse momento difícil, sempre se lembrando que Deus é soberano. Que Deus o abençoe. Que Deus abençoe o Brasil.